A visão armênia de Enoque, o justo, ou o Apocalipse armênio de Enoque. Introdução. A visão de Enoque, o justo, existe em um MS, preservado na Biblioteca Armênia de São Lázaro. O MS, em que essa escrita apócrifa é encontrada, é uma Bíblia, enumerada 936, escrita no ano 1341, em papel, em colunas duplas, de 41 linhas cada. Nesta Bíblia, a visão de Enoque, o justo, aparece antes da sexta e sétima visão armênia de Daniel. E o tema de ambos é uma alegoria que diz respeito ao Império Bizantino e suas revoluções e vicissitudes históricas e religiosas. Portanto, supõe-se que o autor de ambos deve ter sido um grego e, consequentemente, o texto original do qual a versão armênia foi feita, deve ter sido escrito na língua grega. Este texto fala a respeito da queda do Império Bizantino, da ascensão e queda do Império Turco-Otomano, relaciona o rei dos romanos como uma águia, e o rei dos muçulmanos como o dragão, e seu servo como a besta. Diz que os romanos é o povo escolhido por Jesus para espalhar o cristianismo no mundo, quando diz que o reino dos romanos é o defensor da sede do grande rei. O texto também relaciona as muitas catástrofes e pragas que sobrevieram aos europeus, sendo motivadas pela ascensão e domínio do Império Turco-Otomano, de um período de paz e grande prosperidade que o mundo viveria, pós-Segunda Guerra Mundial, da marca do governo oculto do Anticristo, que é a estrela de 5 pontas, fala sobre o retorno do povo judeu, fato que se concretizou em 1948, da destruição de Damasco, na Síria, de um período em que o bloco da União Europeia entrará em conflitos, e se enfraquecerá, desfazendo sua atual conjuntura, e permanecerá com apenas 10 países, fato provocado, ou que provocará uma grave crise econômica e fome no mundo, e sobre o domínio do anticristo visível, que nascerá de uma virgem, e quando ainda jovem será levado para a Europa entre os imigrantes árabes, e se estabelecerá na região da Turquia, se destacando militarmente, politicamente e religiosamente, e dominará os 10 países que ainda restarem na União Europeia, e depois atacará e dominará a região da Palestina, e com suas conquistas se autodeclarará Deus, e perseguirá e matará todos os que não o reconhecerem como tal, e também sobre a vinda do Messias, e o fim dos tempos desta era. Início do texto. 1. Na sexta hora do dia, um homem apareceu a mim contra o monte Líbano, e sua aparência era semelhante ao fogo flamejante, e ele disse para mim: ouve, ó homem, o que eu agora te relaciono, o qual é o ouvido do Senhor dos anfitriões. 2. E fiquei toda a noite de pé contra a montanha, a leste, e meu rosto estava voltado para o mar, para o oeste, diante dos querubins. 3. E eis que acima do mar havia uma águia altiva e voando sobre ela, e tinha 8 asas e 3 cabeças, e ele ficou acima das águas do mar, e olhou para o sul. E o mar se agitou pelo vento sul e levantou as suas ondas para afogar a águia, e as ondas batiam em suas asas, e seu barulho lembrava de cavalos correndo para o nordeste. 4. E eis que a cabeça de um dragão apareceu com 9 olhos e seus pés eram como as garras de um leão, e o seu correr como de um leopardo. E ele alcançou a águia entre o vento e as ondas, e abriu a boca para engoli-lo, e a águia clamava ao Altíssimo, mas seus gritos não foram ouvidos por causa de sua violência. Então a águia virou o rosto e fugiu para as extremidades do norte, mas lá não encontrou descanso. E o dragão devorou todos os povos e queimou-os com fogo, mas no seu ventre nada permaneceu. E ele possuiu o domínio da terra 16 vezes 6, ou seja, 96 anos. 5. E no final desse tempo, ou seja, dos 96 anos, a águia, impelida pelo vento sul, retornou, com grande poder, para o mesmo lugar, para resistir ao dragão. E a cabeça do dragão estava sobre uma pilha de cinzas, e a águia estava em um carro com cavalos brancos. E ele pegou o dragão no topo da pilha de cinzas, e bateu violentamente. E o dragão não tinha mais sua força anterior, e sua cabeça estava espalhada por todas as nações. 6. Então os cavalos brancos desceram sobre o monte de cinzas e o espalharam, e a sua poeira foi lançada e espalhada para o céu, e não havia mais luz sobre a terra, a não ser escuridão e névoa horrível. 7. E 6 homens sentaram-se cada um em um trono. 3 deles eram mal favorecidos de aparência e de aspecto negro, e 2 deles eram brancos e bons de se ver. E o 6º era oprimido e afligido, pois estava de luto por suas esposas e filhos. E todos eles desconfiavam do dragão que estava mentindo, sobre a pilha de cinzas. E eles disseram: um fogo sairá daquele dragão e consumirá a terra. 8. E depois os querubins clamaram e disseram-me:
Homem, você entendeu essa visão? 9. E eu disse, não. 10. E ele disse-me, levanta-te e ouve, e eu te direi o significado disso tudo. 11. A águia voadora que viste, e que tinha 8 asas e 3 cabeças, é o rei dos romanos e dos gregos, e enquanto ele esteve acima do mar, ele será um rei forte como ferro. E visto que a águia persegue todos os pássaros e os golpeia e os lança, da mesma forma, o rei dos romanos consumirá todos os reinos da terra e, pelo poder do Altíssimo, os aprisionará como se fossem pássaros do céu em uma armadilha, e não haverá ninguém capaz de resistir a ele. E enquanto olhava para o sul, prevaleceria contra o povo do sul. E enquanto o mar por causa da violência do vento era agitado, e as ondas batiam nas asas da águia para afogá-lo, nos últimos tempos, durante os dias daqueles reis depois do 108º jubileu, o último povo do sul, os filhos de Ismael, que habitam na costa da Arábia, levantar-se-ão. Comentário. Aqui parece estar referindo-se sobre a ascensão do Império Turco-Otomano, tendo o sultão Osman I, ou Otman I, como fundador da dinastia otomana, no ano de 1299, e que culminou em 1453 com a derrubada de Constantinopla, e consequentemente, a queda do Império Bizantino, pelo comando do sultão Maomé II, o Conquistador, e o resquício do Império Otomano perdurou até o período pós-Primeira Guerra Mundial, chegando já bem fragmentado pelas guerras, ao seu fim, em 1922. Continuando, eles se levantarão contra a terra dos romanos, e eles a vencerão, e eles lutarão na praia do mar para destruir o poder dos romanos, mas eles não poderão destruí-los, porque este reino, o dos romanos, é o guardião da sede do grande rei. E embora devam se levantar contra ele com guerras e tempestades de males, eles não serão capazes de afogá-lo, mas será substituído e seguido por um reino eterno, mas é diminuído para a repreensão de seus pecados, e que os pecados do povo do sul pode estar cheio. 12. E o ruído das ondas, que era como o ruído dos cavalos, galopando dos países do Oriente para o Norte e para o Ocidente, significa que a grandeza das nações será conquistada pelos filhos de Ismael, e colocada a desperdício como o pó da terra. E nesse tempo não haverá regozijo na terra, mas clamor de choro e tumulto. 13. E enquanto as ondas batem nas asas da águia, o povo de Ismael, ou seja, os turcos otomanos, deve ferir e derrotar as tropas dos romanos e do norte, mas elas não serão capazes de exterminá-las. 14. E enquanto a cabeça do dragão estava num monte de cinzas, entre as ondas e o vento, e ele tinha 9 olhos, e seus pés eram como as garras de um leão, e sua corrida como a de um leopardo. Este é o primeiro príncipe do povo de Ismael e sua força é como as ondas do mar se elevando sobre a terra. Comentário. A cabeça do dragão. Aqui talvez esteja se referindo a Osman I, que deu início à fundação do Império Turco-Otomano. Continuando. 15. E considerando que ele tinha 9 olhos, e seus pés eram como os de um leão, depois dele, ou seja, de Osman I, surgirão 9 reis, e eles vencerão a terra, e eles a partirão como a presa de um leão. E enquanto ele alcançou a águia entre o vento e as ondas, e abriu a boca para engoli-lo, significa que ele se levantará contra o rei dos romanos, e assediará, e tomará o seu poder. E enquanto a águia, ou seja, os romanos, clamavam ao Altíssimo e não era ouvida, significa que Deus o abandonou por causa de sua iniquidade. Ele não será capaz de resistir ao dragão, mas o medo e o terror o desmancham e o esmagam. E seu servo, ou seja, o servo do dragão, cujo nome é a besta, tomará a sua soberania e destruirá sua força, e ele, a águia, deve escapar e fugir para as extremidades do norte, e ali fará aliança com o príncipe do norte. Comentário. O trecho que diz, e seu servo cujo nome é a besta, e que o relaciona como o servo do dragão, parece estar se referindo ao sultão Maomé II, que conquistou Constantinopla, e derrubou o Império Bizantino. Continuando. 16. E considerando que o dragão devorou todos os povos, e queimou-os com fogo, e no seu ventre nada restou, nesse tempo a ira do povo do sul, ou seja, dos árabes muçulmanos, será muito mais acesa contra a terra, e assim como o fogo consome e destrói tudo, queimando todas as cinzas e nunca é saciado, assim o dragão será atormentado pelo desejo de riquezas e não ficará satisfeito. Ele devastará a terra pela espada, fogo e cativeiro, e até que seus pecados sejam cumpridos e sua iniquidade completa, haverá 96 anos. E considerando que a águia voltou do norte com grande força contra o dragão para tomar posse do mesmo lugar, através do comando do Altíssimo,
Assim aqueles que se levantaram contra ele perecerão diante de sua presença. 17. E enquanto a cabeça do dragão estava sobre a pilha de cinzas, significa que sua força é vã e seu domínio é desprezado, porque ele depositou sua confiança na abundância de seus tesouros e não em Deus. 18. E enquanto a águia estava nos cavalos brancos e alcançou o dragão, ele marchará contra o príncipe do sul com grande força, à frente da nação do norte e de todos os remanescentes dos povos. E ele o ferirá com grande matança, e não permanecerá mais força no dragão como antes, mas ele será abandonado e desconcertado pelo rei do norte, como uma cana pelo fogo, e como a cinza de uma fornalha pelo vento do norte. 19. E enquanto a cabeça do dragão foi espalhada por todas as nações, ele os destruirá com espada, fogo e cativeiro, e não terá piedade de suas mulheres e seus filhos até que sejam cortados e consumidos, e a ira do Senhor seja cumprida neles. 20. E porque ele destruiu sem compaixão o povo de Deus, que são os romanos, sua iniquidade retornará sobre ele 2 vezes, e ele sofrerá fome, sede e nudez, e não achará consolo. O seu corpo será queimado pelo sui. Na sua última pobreza, não achará roupa para sua nudez, mas cobri-lo-á com pele de ovelha. 21. E enquanto os cavalos brancos desciam sobre o monte de cinzas e o espalharam, o pó foi levantado e espalhado para o céu. Eles são as tropas dos romanos, cuja fúria é como a dos cavalos atrelados a carros, que espalham a grandeza do povo do sul por todo o restante das nações, como as cinzas de uma fornalha, sobre a terra. 22. E enquanto a poeira subia e foi espalhada para o céu, isso é a fumaça da ímpia ira do povo do sul, através da vingança daqueles pelos quais virá o fim de toda a terra. 23. E considerando que não havia luz sobre a terra senão trevas, seus horríveis sangramentos evitam os seres criados. A misericórdia de Deus ilumina e conforta aqueles cujos corações são esmagados, como a luz de um orvalho da manhã que caem sobre a terra e fazem as plantas se regozijarem. 24. E considerando que 6 homens sentaram-se cada um em um trono, 3 deles sendo mal favorecidos para olhar e preto, isso representa o tempo do povo do sul, sendo 3 chefes de tribos, isto é, 3 vezes 30, cada um reinando 30 anos, o que faz 90 anos, e mais 6 anos do seu domínio, no qual as tribulações serão aumentadas. No tempo do reinado desses reis, os campos perderão a sua fertilidade, as fontes diminuirão, a terra ficará árida, as plantas serão infrutíferas, os bosques secarão, os cedros cairão, as flores desaparecerão. Deve haver fogo flamejante e consumidor, o ar se tornará fumaça, as aves morrerão, os peixes diminuirão, os animais domésticos e os animais do campo serão destruídos, a chuva não produzirá fertilidade, e geada e granizo irão destruir e causar devastações. Nesse tempo, a humanidade não deve gerar filhos, eles serão estéreis e terão vida curta, então haverá falta de tudo, pois a terra, por causa das más ações dos homens, envelhecerá e cessará de suportar, e como os que nela habitam não darão fruto da vida, assim também a terra não conceberá pela virtude de suas sementes, e seu ventre não apagará a flor do fruto, mas nela se achará a putrefação e a imundícia, e do céu descerá fogo e destruição sobre o mar e sobre a terra. Comentário: o período do governo desses 3 reis mal favorecidos para olhar e preto, e que representa o tempo do povo do sul, descrito no capítulo 24 dessa revelação, corresponde ao tempo de existência do Império Turco-Otomano, que perdurou entre 1299 e 1922, e foi durante a existência do Império Turco-Otomano que a Europa sofreu as piores calamidades que a humanidade já conheceu, entre elas, a Grande Fome da Europa que teve seu auge de 1315 a 1322, e que foi a primeira de uma série de crises em larga escala que atingiram a Europa no início do século XIV, causando milhões de mortes por um grande número de anos. Seguida anos depois por uma das maiores epidemias que já assolou a humanidade, a peste negra, ou peste bubônica, que ocorreu entre 1347 a 1400, matando, por estimativa, 1/3 dos europeus, além de muitas outras catástrofes, perseguições, guerras, e nos últimos anos do Império Otomano, surgiu a gripe espanhola, de 1918 a 1919, e que matou entre 50 a 100 milhões de pessoas, e a Primeira Guerra Mundial com o número de mortos estimado entre 20 a 30 milhões de pessoas, e que culminou com o fim do Império Turco-Otomano, continuando. 25. Mas depois da repressão do domínio do Sul, quando a ira do Senhor se cumprir contra eles, depois, enquanto tu via 2 homens sentados,
brancos e bem favorecidos e corados e graciosos. Assim, quando os romanos destruírem o povo do sul, eles os ferirão primeiro no mar, e o Senhor fará uma tempestade se levantar e afogá-los, e o rei confiará em Deus, e atribuirá a vitória a ele. E novamente ele os ferirá 6 vezes sobre a terra, e os remanescentes deles irão embora para sua própria terra, e levará cativa suas esposas e seus filhos à Grécia e à Sicília, e por meio do comando do Altíssimo fará paz. E ele viverá mais 12 anos e depois passará pacificamente para outra vida. 26. E depois surgirá outro rei pacífico, e seu nome é Provive, que sendo traduzido é Tibre, e ele governará 33 anos. Estes são os 2 chefes de tribos brancos e bons de se ver. E em seus dias haverá paz e abundância, e os homens esquecerão todos os males e tribulações anteriores. Haverá campos férteis e abundância de produtos para o celeiro e para o lagar. Então a terra dará a sua produção como antes, para a alegria dos homens. Os campos abundarão de trigo e vinho, e o céu transbordará de chuvas frutíferas, e não haverá mais granizo, nem descerá fogo do céu, nem haverá trovões. Um grão de cereal dará 100 espigas de trigo e um ramo de videira 1000 cachos de uvas. E sobre os montes haverá videiras de ramos finos e carregados de frutos. E as oliveiras produzirão 7 vezes para a alegria dos homens. E os homens devem descansar e esquecer suas antigas tribulações. 27. Então aparecerá uma certa estrela, tendo uma cauda para o oriente, o que significa que haverá mais paz naquelas partes. E o povo dos judeus se reunirá na Mesopotâmia e na direção da terra da Palestina, e a cidade de Damasco será abandonada por seus habitantes e se tornará uma morada das bestas do campo e das feras. Comentário: a certa estrela que o capítulo 27 dessa revelação se refere, talvez seja o símbolo da estrela de 5 pontas, que é a marca do governo oculto do anticristo, e que hoje vemos marcando as bandeiras dos países, os distintivos das polícias e dos exércitos do mundo, os brasões dos documentos de todas as pessoas. Aparece por trás praticamente das cenas de todos os filmes, séries, jogos e desenhos animados. É símbolo dos luxos, confortos do mundo e hotéis 5 e 7 estrelas. É símbolo oficial do futebol, das tecnologias, e também os atores e jogadores, que são os responsáveis por manter a humanidade entretida e desapercebida, são chamados de as estrelas. Quanto ao retorno dos judeus, esse fato deu início pouco antes de 1948, e foi oficializado com a criação do Estado de Israel. Já a destruição de Damasco está em andamento em nosso tempo, marcados pelos últimos conflitos na Síria, que estima-se já ter deslocado 11,1 milhões de pessoas, e que em grande parte migraram para países da Europa. Continuando, 28. E quanto ao 6º homem que chorava por suas esposas e filhos, ele representa o fim do tempo da vida do mundo, pois, após a morte do pacífico rei, cujo nome é Tibre, um rei de baixo nascimento surgirá, cujo nome é Ertzik, e seu domínio será desprezado, e ele governará 3 anos. Naquele ano o reino europeu ficará em perturbação, e será dividido em 10 reinos. Comentário: essa parte da visão talvez tenha ligação, ou está se iniciando, com a atual tentativa do Reino Unido de sair da União Europeia, que atualmente é composto por 28 países membros, e surgiu em 1957, sob o nome de Comunidade Econômica Europeia, CE. A CE foi criada por meio do Tratado de Roma, e tinha 2 propósitos fundamentais: integrar política e economicamente a Europa, no contexto do pós-guerra, e impedir, por meio dessa integração, o aparecimento de novas rivalidades, semelhantes àquelas que deram origem à Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Continuando. Pois quando o rei do norte atacar o povo do sul, e levá-los cativos, levará entre eles, ou seja, entre os imigrantes, cativo também o príncipe ímpio, ainda jovem em idade, e nascido na cidade de Besana, ele cujo nome é Omde, e sua mãe irá com ele. Comentário: o rei do norte aqui talvez esteja referindo-se aos Estados Unidos, ou à Rússia, países que recentemente mais atacaram a Síria, com bombardeios que resultam na crescente onda de imigração árabe muçulmana. Continuando. Ele irá a Bizâncio, e ali habitará 30 anos e aprenderá entre os gregos a ciência da filosofia. E ele deve distinguir-se nele mais do que todos os outros, e ele será honrado pelos reis. Ele se tornará general e realizará atos de bravura na guerra e receberá a honra do rei. Comentário: Bizâncio era uma cidade da antiga Grécia, que ficava localizada, onde atualmente é a cidade de Istambul na Turquia. Continuando. 29. Depois o reino
dos romanos europeus, será dividido em 10 e, daí em diante, o mundo não cessará de ser agitado por guerras. Aqui refere-se à divisão da União Europeia. E durante 5 anos haverá fome sobre a terra, e os céus reterão a chuva, e a terra não lhe dará produção. Os rios diminuirão, e o mar cheirará mal, e as feiras e os animais perecerão. E nas cidades os homens cairão e morrerão, e não haverá quem os enterre. O ouro e a prata serão desprezados, e não haverá quem os ajunte, e até a beleza das mulheres será desprezada. Aqui refere-se a uma grave crise e falência total do sistema econômico atual. Esta é a época do sexto chefe, que estava de luto por suas esposas e filhos. 30. E enquanto tu viste aqueles que estavam com medo, disse: um fogo sairá do dragão e queimará toda a terra. Isto significa que após a morte do rei, cujo nome é Ertsik, o reino europeu estará em confusão, e em um mês ele será dividido em 10. E depois do primeiro quinto reinado reinará e prevalecerá contra os 10 reis. Ele atacará 2 deles e desfará e derrubará o domínio dos 10. E se apoderando do reino, ele marchará contra a Palestina e contra o domínio dos filhos de Ismael. Ele retornará vitorioso, e com muitos auxiliares do povo do sul, irá contra a Palestina e atacá-lo. A sua ira se acenderá como a da serpente em toda a terra, e ele se chamará Deus e falará orgulhosamente perante o Altíssimo. E todos os ímpios o adorarão. Esse é o fogo que saiu do dragão e queimou a terra, porque naquele tempo não se achará justiça nos homens, mas todos serão como espinhos, queimados com as suas próprias iniquidades. E com esse mesmo fogo se acenderão entre os homens a vingança, assim como as fomes, as pragas e as conflagrações, os falsos sinais e prodígios, e por estes ele amedrontará aos seus adoradores, e perseguirá e matará os santos do Altíssimo, que não consentem adorá-lo como um Deus. E a misericórdia do Altíssimo será sobre os que o temem, e quanto mais eles forem torturados, tanto mais eles serão glorificados, como jardins que, através das águas vivas, se tornam brilhantes e florescem, alguns brancos, alguns vermelhos, outros púrpuras. Então eles serão glorificados através de diversos sofrimentos e tormentos. 31. Depois disso, um rei piedoso se levantará em Roma, e todos os remanescentes dos fiéis se reunirão a ele, e ele se levantará e tomará o campo contra o rebelde e seus soldados, e o próprio Senhor tomará a vingança contra ele. Porque um fogo descerá do Senhor e destruirá o rebelde e suas tropas e devorará todos os pecadores. O fogo não se aproximará nem destruirá os servos do Altíssimo, mas eles andarão no meio do fogo como numa tempestade de chuva, e em 7 dias consumirá toda a terra, corrompida pelas más ações dos homens. Queimará as montanhas e os montes, e derreterá as pedras, e secará as fontes e os rios, e consumirá inteiramente tudo. E após os 7 dias, o sinal da cruz aparecerá no leste, luminoso como a luz, na sexta-feira, na 3ª hora, e lá permanecerão 2 dias. E no 3º dia, de manhã ao romper do dia, o Senhor virá com seus santos anjos, para recompensar seus santos e reprovar os ímpios da terra. O arcanjo tocará a trombeta 3 vezes, e todas as nações se levantarão para apresentar-se perante o Senhor. 32. Então eles prenderão o rebelde e suas tropas, e aqueles que o adoraram e os ídolos, e eles devem levá-los como combustível para o fogo inextinguível, e para o verme insone, para o inferno de Éfesto, para o sudoeste do oceano, e com a queima de enxofre e piche, que nunca podem ser apagados, eles queimarão todos os pecadores. Então todos os santos, juntamente com os anjos, permanecerão sempre diante de Deus, o Altíssimo, reinando e regozijando-se, e glorificando a Deus, para todo sempre. Fim. Comentário do editor. Como de costume, deixamos no final, para a meditação, um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Éon Eterno, que diz: mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão. Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo, e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto,
já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita. E eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.